Então, gente, hoje foi o 5º dia do meu ciclo. Agora já é quase meia-noite, quase 6º dia. E hoje eu usei o Meluna Short M de novo. Meu fluxo ficou praticamente o tempo todo leve esse mês. Foi uma surpresa, nossa, quem dera que fosse sempre assim. Eu tive um primeiro dia muito leve, o 4º dia muito leve, o 5º dia muito leve, o 2º e o 3º dia moderados. No 3º dia, da metade do dia pra lá, já começou a ficar leve de novo. Então, eu usei o Enciclotim no primeiro dia, no 2º e no 3º, mais ou menos, eu usei o Corui normal, que é o meu coletor para fluxo intenso, mas ele encheu, eu acho que só uma vez nesse tempo todo, nesses 2 dias que eu usei ele. No 4º dia eu usei o Easy Comfort S, que não é bem um coletor para fluxo leve, ele é um coletor para fluxo leve e moderado, porque ele tem um pouquinho mais de capacidade. E hoje eu usei um coletor para fluxo leve mesmo, típico para fluxo leve, o Meluna Short M. Desde que eu comecei, daquela primeira vez que eu usei o Meluna Short M, eu gostei muito dele, achei ele muito confortável e eu acho muito interessante que eu consigo usar a haste de anel, ela tá intacta ainda, eu não vou tirar, e é super confortável, não sinto absolutamente nada. Então, como eu decidi esse mês não usar nenhum absorvente, porque as coisas ainda estão meio bagunçadas por aqui, eu ainda tô com os horários um pouco bagunçados. A minha mãe saiu do hospital, para quem não viu lá no Instagram, ela tá em casa, então a gente tá muito feliz, mas eu tô ajudando a cuidar dela também, e então eu decidi esse mês não usar absorvente nenhum, que aí eu fico sem nada pra precisar lavar depois. Então eu ainda vou dormir com o Meluna Short, eu tô usando ele ainda, e eu vou usar ele amanhã, no 6º dia, que geralmente eu usaria um absorvente ou um protetor diário. Eu vou continuar usando ele. Então, amanhã eu ainda volto para mostrar para vocês os coletores para fluxo leve que eu usei esse mês. Eu achei que seria legal, interessante falar um pouco sobre esse tema, já que é uma coisa rara eu ter um ciclo quase todo de fluxo leve, como eu tive esse mês. Então, eu resolvi aproveitar essa oportunidade para usar coletores de fluxo leve e falar sobre eles. Então amanhã eu vou falar um pouquinho, vou terminar esse vlog falando um pouquinho sobre o Enciclotim, o Easy Comfort S e o Meluna Short M. Até amanhã. Hoje foi 6º dia do meu ciclo, agora são 10h11 da noite. E aqui estão os 4 coletores que eu usei esse mês. Eu não usei absorvente, como eu disse. Primeiro dia eu usei o Enciclotim. O 2º e parte do 3º dia eu usei o Corui normal. No 4º dia eu usei o Easy Comfort S. E no 5º dia e hoje eu usei o Meluna Short M. Eu acabei de ferver esse coletor de novo, porque eu tinha esquecido de ferver ele antes. Então é por isso que ele tá molhado. Mas, enfim. Então, como eu disse, esse mês eu tive o fluxo bem leve, praticamente todos os dias, moderado no 2º dia e de moderado para leve no 3º dia. E eu achei interessante usar coletores para fluxo leve. Então, eu tenho 2 coletores aqui para fluxo leve. Esse é o Enciclotim e esse é o Meluna Short M. A gente pode ver que o Meluna é um coletor para colo mais baixo, né? Um ciclo para colo médio baixo também dá. Eu uso esse daqui com o cabo, esse daqui eu tirei o cabo. Eles têm diâmetro bem pequeno, se eu não me engano, o Enciclo tem um diâmetro um pouquinho menor. Sim, o diâmetro do Enciclotim é um pouquinho menor do que o do Meluna Short M. E esse daqui é o Easy Comfort S, ele tem um diâmetro um pouco mais parecido com o Meluna Short M. Bem similar e, consequentemente, um pouco maior do que o Enciclotim. O Easy Comfort S, eu já diria que é um coletor para fluxo leve a moderado, porque ele tem, como vocês podem ver, um pouco mais de capacidade do que os outros 2. Entre o Enciclotim e o Meluna Short, pra falar a verdade, eu não sei se eu já fiz esse vídeo. Se eu não tiver feito, eu vou fazer comparação de capacidade entre os 2, porque é bem interessante a gente ver. Eu não tenho certeza, se não tiver no canal, eu vou fazer. Se tiver,
tá lá na playlist de comparações ou na playlist de capacidades. Dá uma olhada lá. Se não tiver, vai ter em breve. Então, eu gosto muito de coletores para fluxo leve. Se eu tivesse fluxo leve, eu usaria só esses coletores menores, porque esse daqui eu uso para quando meu fluxo está mais intenso. Ele tem um diâmetro um pouco maior, ele tem um pouco mais de capacidade, ele é mais gordinho, porque aí eu não preciso ficar trocando toda hora. E ele pega um vácuo legal. Esse aqui é o meu coletor coringa da vida, que vocês sabem que eu amo. Mas ultimamente eu tenho gostado bastante do Easy Comfort para fluxo leve a moderado. Geralmente para fluxo assim de quarto dia ou menos. Às vezes até um terceiro dia dá o Easy Comfort S. Esse é o tamanho menor da marca. O tamanho grande, pra mim, ele é um pouco comprido. Como meu colo é baixo, eu não consigo, ainda não consegui usar ele muito tempo. Mas esse daqui, e eu acho engraçado que esse coletor, eu não sei o que ele tem, que ele se encaixa no meu corpo perfeitamente. E é muito fácil de usar, é muito fácil pra mim. Ele é um coletor bem molinho, mas mesmo assim eu não tenho grandes dificuldades com ele. E ele é zero incômodo. Ele é literalmente Easy Comfort, que seria uma tradução tipo conforto fácil. Ele é muito confortável, muito fácil de se adaptar pra mim. Foi um dos mais fáceis assim de se adaptar de coletor. Claro que quando eu comecei a usar ele, eu já tinha muito mais experiência do que quando eu comecei a usar outros. Mas, enfim, esse coletor aqui, se você tem sensibilidade a vácuo, sinto cólica com vácuo forte, esse daqui é uma ótima opção, porque ele pega um vácuo firme, mas não forte, e eu acho que aguenta bastante, na minha opinião, aguenta bastante. O Enciclotim, ele no meu corpo, ele pega quase nada de vácuo, mas o que eu observei esse mês, que é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção antes, é que se você tem um fluxo leve, você não precisa de tanto vácuo assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de vácuo forte. Eu gosto do Corui, eu gosto do Merula, eu gosto do Meluna Sport, eu gosto do Meluna Classic, que também costuma pegar um vácuo legal. Então eu gosto de coletores que pegam vácuo firme, mas porque eu sangro muito. Então o sangue pesa aqui dentro e tende a ficar soltando o vácuo. Se você tem fluxo leve, você provavelmente não precisa de um vácuo tão forte. Então um Enciclotim pra mim é um coletor super coringa. Esse diâmetro pequeno dele é muito confortável, como eu disse, ele desliza, entra e sai muito fácil, é totalmente fácil de colocar. A única coisa mesmo dele é que ele pega um vácuo bem leve em mim, realmente quase nada de vácuo, mas para fluxo leve ele segura muito bem, eu não tive nenhum vazamento e foi super perfeito. Se eu tivesse fluxo leve o tempo todo, esse aqui seria com certeza um dos meus favoritos. E outro favorito seria o Meluna Short M. Eu comecei a usar o Meluna Short há poucos ciclos atrás, eu nunca tinha usado antes. E eu não achei que eu fosse gostar tanto desse coletor. Ele é muito, muito, muito pequeno, minúsculo, realmente para fluxo bem levinho só. Portanto, eu não tenho sempre oportunidade de usar ele, porque eu tenho fluxo moderado a intenso, geralmente. Mas aproveitei esse mês para colocar o Meluna Short e ele foi perfeito. Eu usei ele ontem e hoje o dia todo e sem problema nenhum. Já tentei algumas dobras com ele. A punch down é um pouco difícil de abrir, porque esse coletor não é super rígido, né? Ele é um coletor de maleabilidade média. Mas ele pega o maior vácuo desses três aqui, entre esses três. Esse é o que pega menos vácuo, vácuo médio, e esse é o que pega mais vácuo, apesar de o Enciclo ser mais rígido do que o Easy Comfort, ou quase. Sim, o Enciclo é um pouquinho mais rígido que o Easy Comfort, mas o Easy Comfort pega mais vácuo. Como vocês podem ver, os furos são menores, e pelo formato também. E o Meluna, pelos furos serem bem pequenos, pela borda ser grossinha, pela maleabilidade também, ele pega mais vácuo. Ele é mais rígido do que esses dois. Ele pega mais vácuo desses três, entre esses três aqui. Então,
vácuo mais levinho, vácuo médio e o vácuo mais forte. Entre esses três. E as ranhuras são muito boas, o anel não incomoda. Teve uma vez que eu coloquei ele, mas foi porque eu resolvi tirar o coletor e colocar de novo no meio da madrugada, quando eu tava dormindo. E eu coloquei meio errado. E aí eu saí do banheiro, já senti o cabo, voltei pro banheiro, coloquei certo. E aí voltei a dormir. Eu, às vezes, tenho umas manias estranhas com o coletor. No meio da noite eu cismo que eu tenho que tirar pra ver, sei lá. Enfim. Então eu achei muito interessante. Eu gosto muito de usar esses coletores pequenos, porque são coletores que são mais fáceis de colocar e encaixar do que coletores maiores. Eu consigo usar coletores maiores, mas a gente sente a diferença, né? Lá dentro, você acaba tendo um pouco mais de espaço para manusear o coletor, enfim. E se eu tivesse fluxo leve, com certeza eu só usaria esses coletores pequenininhos. Como eu tenho fluxo intenso, eu acabo usando uns coletores maiores, mas que também são confortáveis. Hoje em dia, para mim, a grande maioria dos coletores é super confortável e livre de problemas. Então é isso. A dor, a cólica não voltou, mas também foi um ciclo muito tranquilo, o que me ajudou muito, porque, como vocês sabem, minha vida tá um pouco bagunçada no momento. Mas eu tô muito feliz que a parte toda ruim, pior, já passou. Eu tô indo bem, a minha saúde tá boa, tô melhorando, tô tossindo cada vez menos. E se você não viu a live que eu fiz lá no Instagram, tá salva lá, respondendo as perguntas de vocês. Vídeo aqui no canal também eu já coloquei explicando o que aconteceu comigo sobre o Covid. Não deixe de olhar a descrição do vídeo para você ver sites onde comprar, cupons de desconto e todas as informações dos coletores que eu falei por aqui. Eu vejo vocês então no mês que vem. Tchau!